Amém. Graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Deus, nosso Pai Celestial, permaneçam em nós aqui, nessa manhã reunidos, e também com você que está me vendo, vai me ver, sempre lembrando que graça e paz é aquilo que Deus realmente é em si. Deus é sempre graça e Deus é sempre paz. Tiago diz que Deus não pode mudar, porque se Deus muda, a confusão seria inevitável. Então nós cremos num Deus que é eternamente. Ele é infinito, eterno e imutável. Portanto, naquilo que diz respeito a Deus, nós podemos estar sempre em paz, sempre tranquilos, porque não haverá mudança em Deus. Então Deus nos vê sempre do mesmo modo. Ele nunca nos verá diferente daquilo que nos viu ainda antes de sermos criados, antes de existirmos. Então o amor que Ele demonstrou por nós na eternidade permanece aqui nessa manhã. Estamos aqui todos abraçados por esse mesmo amor, acolhidos por esse mesmo amor. Você que está me vendo, onde você estiver, também o mundo está abraçado por esse amor de Deus, porque Ele não muda. Deus amou o mundo, Deus ama o mundo e Deus amará o mundo eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Então a nossa relação com Deus deve ter sempre esse fundamento. Deus não muda. Nós mudamos, nós variamos o tempo todo. Nós sentimos uma coisa agora, sentimos outra depois, mas Deus é o que é, e portanto sua graça e sua paz permanecem eternamente. E nós somos acolhidos e vivemos, como eu disse, abraçados pela graça e pela paz de Deus. Então não há perigo, não há risco na nossa existência. Moisés disse, os braços eternos nos abraçam, nos acolhem e nos sustentam. Então é baseado nessa verdade de Deus que nós caminhamos, que nós seguimos em frente. Não olhando para o mundo, não olhando para nós mesmos, não olhando para os acontecimentos, mas com os nossos olhos fixos nessa base que não muda nunca. Eu quero tomar um texto hoje para nós conversarmos aqui brevemente no livro do Êxodo. O livro do Êxodo é um dos livros mais extraordinários que nós temos na Bíblia, que conta a formação da nação de Israel, conta o seu tempo de escravidão no Egito e também conta o modo glorioso, maravilhoso como Deus libertou Israel desse poder escravizador egípcio. E aqui nós temos também Deus se revelando a essa nova nação, esse novo povo, mostrando para eles essa base a qual eu mencionei ainda há pouco. Então nós vamos tomar aqui o livro do Êxodo, capítulo 20, e vamos ler os 3 primeiros versículos deste capítulo, para nós pensarmos um pouco mais sobre essa realidade de termos um Deus como fundamento da nossa existência, da nossa vida, daquilo que nós realmente somos. Então Deus vai falar com Israel. Israel estava no Egito, saiu do Egito, está no Sinai, e o próprio Deus se manifesta para falar com o povo. E Deus diz assim para Israel. Então Deus pronunciou todas essas palavras. Então Deus, o próprio Deus, pronunciou ao povo todas estas palavras. Eu sou Yahvé. Eu sou Yahvé. Deus se identificando, dizendo aquilo que Ele é. O eu sou. Eternamente eu sou. Sou também o Deus de vocês. Eu sou Yahvé e eu, Yahvé, sou o Deus de vocês.
eu, Yahvé, Deus de vocês, tirei vocês do Egito. Eu, Yahvé, Deus de vocês, tirei vocês do Egito, da casa da servidão, da casa da escravidão, onde vocês estavam sendo oprimidos e sofrendo por causa dessa condição que se encontravam ali. Verso 3. Não terás outros deuses, não terá outros deuses diante da minha presença. Não terás outros deuses diante da minha presença. E depois, a partir dessa base, Deus começa a dar a Israel as instruções, né? A maneira como eles deveriam viver, se relacionar entre eles e se relacionarem também com o seu Deus. Então nós temos aqui o que se convencionou chamar de 10 mandamentos, que na verdade são instruções, são ensinos. A palavra quer dizer ensinamento, aquilo que Deus está ensinando o seu povo. Então é um Deus que desce, que se apresenta, se identifica, diz quem é, diz o que fez, e aí começa a ensinar aquela gente, ensinar aquele povo, o caminho através do qual eles serão bem-sucedidos na vida, serão felizes, eles alcançarão os seus objetivos, realizarão seus sonhos, seus desejos, eles serão uma grande nação e viverão dentro dessa graça e dessa paz que Deus é. Então nós temos aqui esse fundamento extraordinário, né? Então Israel entra no Egito com 70 pessoas, 70 almas, vai dizer o início desse livro. É uma família que está perambulando pelas terras de Canaã. Depois daquele episódio de José, a nação, ou a família de Jacó toda desce para o Egito, ou vai para o Egito, e lá no Egito se instalam na terra de Goxe, né? E ali passam a viver muito bem, até que as coisas começam a se modificarem, e de repente aquele povo que foi bem recebido, o faraó fez uma festa, recebeu bem, conversou com Jacó, etc., agora começa a ser temido pelo faraó sucessores, e achando que aquele povo poderia de repente tomar o governo, então eles tomam uma decisão de proibir ou de impedir o nascimento, ou que as crianças que nasçam vivam. E dentro dessa circunstância de proibição da vida, da existência de uma gente temida, de uma gente tida como perigosa, Deus abre um parêntese e vai fazer algo tremendo, porque Deus vai reunir algumas mulheres. Notem, isso é muito importante, principalmente quando nós pensamos naquele tempo, naquela cultura, naquele modo de ser e de viver daqueles povos. Então Deus reúne algumas mulheres, parteiras, a mãe de Moisés, a irmã de Moisés, a filha de Faraó e outras, para salvar o menino, livrar o menino da morte, porque Deus vai fazer desse menino o libertador da sua gente, do seu povo. Então Deus trabalha com essas mulheres. Dentro do Antigo Testamento, as mulheres quase não aparecem, mas elas estão sempre em atividade, elas estão sempre agindo. Deus está sempre atuando através das mulheres. Desenvolveu-se todo um machismo, mesmo dentro de Israel, até uma negação da mulher, da alma da mulher, mas isso são distorções humanas, né, que nós não podemos jamais consentir. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento com olhos abertos, coração aberto, com a mente aberta, nós vamos percebendo a relação de Deus com as mulheres da mesma maneira como com os homens. Então, elas têm uma importância tremenda em tudo que Deus faz. Aqui, na salvação do menino, nós temos essas mulheres maravilhosas
sendo usadas por Deus para um grande projeto. Nós temos também as mulheres, quando da construção da arca, da construção da tenda, do tabernáculo, que Moisés convoca o povo e as mulheres todas, costureiras, artesãs, todas aquelas mulheres se doando, se apresentando para o serviço da construção do tabernáculo. Então é um trabalho harmonioso, mulheres e homens juntos trabalhando na construção da tenda do Senhor. Então o Êxodo vai mostrando para nós essa liberdade sempre presente na vida das mulheres e dos homens dentro da nação de Israel, quando isso visto a partir de Deus. Quando visto a partir dos homens, aí nós vamos encontrando limites, repressões e muitas outras coisas. Mas é bom ler a Bíblia sempre com o olhar de Deus, sempre vendo os acontecimentos a partir dessa graça e dessa paz que é Deus, para a gente entender o que de fato está acontecendo. E quando Deus então tira Israel do Egito, já fora dos termos de Israel, Deus se apresenta e Deus fala. O que é extraordinário para nós na Bíblia é isso, um Deus que se revela, um Deus que se mostra, um Deus que se deixa conhecer. Ele faz isso de várias maneiras. No Antigo Testamento, os salmistas e outros, eles aprenderam a perceber a presença de Deus na natureza, na criação. Tem salmos que apresentam a criação como revelação de Deus. Diz, Salmo 19, por exemplo, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, o sol, a lua, as estrelas. Então, tudo que está aí, né, a natureza em si, revela essa realidade divina. E o apóstolo Paulo, que era judeu, que aprendeu isso na sala da sua casa, ouvindo dos pais, essa verdade do Deus que se revela também na natureza, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer que é possível, sim, termos conhecimento de alguns atributos invisíveis. Não sei aonde Paulo buscou isso, mas ele diz atributos invisíveis revelados na natureza. Então, para os judeus, sempre foi uma realidade perceber a existência de Deus e Yahvé na natureza. Então, todos aqueles que olham para a natureza com esse olhar mais aberto, mais livre, né? Não assim estreitado pela razão, pela ciência, mas que se deixa levar e se encantar pelo mistério que está aí na natureza, todos os dias se mostrando. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso, né? Olhem as aves, olhem as flores. Então vai perceber essa beleza, essa grandeza de um Deus se mostrando, se revelando dia e noite à humanidade, a todos nós. Então Deus se revela na natureza, basta querer olhar para a natureza com esse olhar mais livre, mais encantado com a beleza que ela é. E Deus também vai se revelar através da palavra que ele vai falar aqui. Diz que Deus pronunciou todas essas palavras. Então Deus vai pronunciar muitas palavras. Deus vai falar o tempo todo, diretamente e também através dos seus profetas, daqueles que ele convoca para com ele trabalhar na sua revelação. Então Deus vai falando, e essas falas maravilhosas do Senhor, elas vão sendo escritas, o Espírito de Deus vai orientando e assumindo esse papel na vida dos homens, e eles vão registrando isso, vão escrevendo isso. De repente nós temos toda uma coleção de livros testemunhando essa revelação de Deus. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, desde o Gênesis até Malaquias, o que nós encontramos ali são testemunhos
da revelação de Deus, daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele vai fazer. Então nós aprendemos através das Escrituras aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Então as Escrituras, elas nos orientam, elas nos organizam nesse conhecimento. Então, por que nós estudamos a Bíblia? Por que nós lemos a Bíblia? Justamente para organizar a nossa mente, organizar nosso conhecimento dentro dessa revelação de Deus. Então, somos orientados pela palavra escrita de Deus, como nos portarmos ou como respondermos a Ele na existência, na vida. Não é responder através de fazer isso ou aquilo, mas responder vivendo. Como eu posso fazer com que a minha existência, a minha vida, seja uma resposta a esse Deus que me criou, que me mantém na existência e que me dirige, me leva para um futuro glorioso que Ele já tem preparado para mim. Então nós nos orientamos através das Escrituras, e aí temos um Novo Testamento, uma abertura maior, e aí a nossa vida vai sendo instruída, orientada, a partir daquilo que está revelado nas Escrituras. Por isso que eu vou dizer, fundamental ou essencial para nós a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, porque nos organiza em relação a Deus, segundo a sua própria revelação. E aí começamos a responder a Ele na existência. Não é indo à igreja, não é orando, não é fazendo coisa, não. É vivendo, existindo como resposta a esse Deus. E num terceiro momento que nós aprendemos através dos evangelhos, é que esse Deus se revelou de um modo surpreendente, podemos dizer, na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, de repente, nós temos um homem, um judeu, vivendo em Nazaré, e esse judeu nazareno é o próprio Deus encarnado, é o Deus homem no meio dos homens, é Emanuel, é o Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, presente, experimentando a vida nas mesmas dimensões dos humanos. Então ele encarna na sua realidade essa humanidade e passa a viver de acordo com essa humanidade, experimentando seus limites, suas necessidades, tudo aquilo que é próprio dessa humanidade. Ele vai experimentar as dores da humanidade, vai experimentar a fome da humanidade, vai experimentar todas as tristezas da humanidade. Ele chegou a um ponto de dizer que estava tão triste que poderia morrer de tristeza. Então ele vai experimentar na sua própria realidade aquilo que o ser humano é e experimenta na existência. Aleluia. Então aquilo que nós experimentamos como ser humano nessa existência, todas as contradições, todos os embates, todas as durezas dessa vida, o próprio Deus vai experimentar. O escritor aos Hebreus coloca isso de uma maneira belíssima diante de nós, dizendo que em tudo, não foi em algumas coisas, em tudo, ele viveu a nossa humanidade. Então é um Deus que não só nos conhece de fora, olhando, como Criador, como inventor da nossa existência, mas ele nos conhece sendo também essa criatura, como essa criatura. Ele nos conhece experimentando na sua realidade aquilo que somos. Então, quando Deus diz que nos conhece, não é simplesmente um conhecimento teórico, não é simplesmente um conhecimento da onisciência, é o conhecimento daquilo que ele viveu, que ele experimentou. Aleluia. Quando você e eu, nós chegamos para Deus e dizemos: Senhor, está doendo, essa situação está doendo na minha alma, no meu coração. Ele não ouve isso como um psicólogo.
Claro que os psicólogos vivem essas realidades, mas ele ouve isso nele mesmo. Ele diz assim, eu sei o que é isso, filho. Eu sei o que é isso, filha. Fique em paz, eu sei o que você está vivendo, porque eu vivi essa mesma dor, esse mesmo sofrimento, essa mesma angústia. Eu passei por aí também, mas eu venci. Eu venci. Eu rompi todas as barreiras, eu consegui atravessar. E eu atravessei para abrir caminho para vocês. Eu atravessei, eu rompi as muralhas todas, as limitações todas, para que vocês também pudessem romper e avançar, seguir em frente. E agora eu me dou a vocês como caminho. Eu me dou a vocês como caminho, como verdade, como vida, como certeza de que vocês chegarão à casa do Pai. Agora eu estou na casa do Pai, eu já estou assentado à direita do Pai, intercedendo por vocês, esperando a chegada de vocês, porque vocês chegarão aqui. Eu abri o caminho, não só abri o caminho, eu me dei como caminho, eu sou o caminho. E vocês estão em mim, e estando em mim, é certo que vocês chegarão aqui. Então nós estamos agora com essa porteira aberta. Não está mais fechada, não tem mais limite, não tem mais fronteira. Estamos certos de que o caminho está aberto, a porteira está aberta. Eu estou dizendo porteira porque caminho, talvez porteira fique melhor, né? Do que porta. Né? Mas a porta da casa também está aberta. O portal da entrada do paraíso e a porta do santuário também estão abertas e nós podemos chegar lá. O autor aos Hebreus nos diz que já podemos fazer isso. Diz, agora, irmãos, com ousadia, com coragem, com atrevimento até, cheguemos-nos ao trono da graça, certo de que receberemos ajuda nos nossos momentos difíceis. Olha que coisa linda, que visão gloriosa. Então, quando você estiver meio que atrapalhado com as situações, duvidoso, vá ao trono da graça. Você está com toda a liberdade de chegar lá. Vá ao trono da graça e receba do próprio Deus a orientação para a sua vida. Porque essa orientação, ela vem para o nosso interior, ela vem para o nosso coração. Ela parte do coração para a mente. Ela não é mental e depois do coração, ela é no coração, depois na mente. É uma experiência. E aqui Deus, então, se apresenta ao povo, ele se mostra ao povo dessa forma, muito mais do que eu estou tentando aqui bravamente mostrar. Ele diz, Moisés, o texto, né, que quando Deus chama o povo, convoca o povo, ele diz, olha, eu vou descer, e a coisa não vai ser assim tão simples. E quando Deus desce, diz que quando ele coloca os pés sobre o monte treme, aquela montanha, aquela grandeza toda treme, não suporta a presença dele e começa a fumegar e fumaça, e muita fumaça, e de repente relâmpagos e trovões. É uma experiência que vai marcar toda a história dessa gente. Então será uma nação marcada por uma experiência jamais sonhada ou vivida por qualquer outra nação, qualquer outro povo. Então é um povo que vai se formar dentro desse mistério, dessa fumaça, dessa nuvem, desses relâmpagos, desses trovões. Então se forma ali, se estrutura ali, se acontece ali. Então é uma nação que vai sair do mistério, que vai sair desta grandeza, dessa profundidade, que vai sair desse infinito, que vai aparecer na história com essa missão sublime, transcendente, um povo que vai sair desse mistério para anunciar o Deus desse mistério. Então é uma nação gloriosa, é uma nação maravilhosa. E ela vai precisar, a partir daí, viver segundo esse mistério, segundo essa grandeza, segundo essa beleza. Então Deus vem e diz, eu sou Yahvé, eu sou Yahvé.
Então vocês não vão encontrar outro Yahvé por aí. Não existe outro Yahvé. Eu sou o único Yahvé. Eu sou o que sou. E eu sou o Deus de vocês. Eu me dou como Deus de vocês. Eu sou Deus de vocês porque eu criei vocês. Vocês são meus como criaturas. Assim como todos nós, como todo mundo. Nós somos de Deus porque Deus nos criou. Ele é o nosso Deus porque Ele é o nosso Criador. Mas aqui ele vai dizer isso de um modo mais específico ainda. Eu sou o Deus de vocês numa relação mais íntima, mais particular. Que no capítulo 19 ele vai dizer, vocês serão nação particular. Vocês serão um povo particular para mim. Serão o meu primogênito. Então esse filho primogênito que está nascendo, que está surgindo, que vai falar em nome do Pai, que vai atuar em nome do Pai, porque os primogênitos da época respondiam pela casa, pelo pai, pela mãe. Então Israel ele vem como primogênito de Deus para responder pelo Pai, diante das nações, diante dos povos. Então é um Deus particular, é um Deus numa intimidade que não acontece em outro lugar. Aleluia. Então é um povo que está sendo formado dentro dessa grandiosidade inimaginável. E Deus disse, depois que ele se apresenta e diz que é o Deus dele, diz, bem, o que é que eu já fiz para vocês? Primeiro, eu libertei vocês. Aqui é algo que nós precisamos realmente pensar, né? Deus está dizendo, eu libertei vocês. Eu coloquei vocês em liberdade. Vocês estavam aprisionados mentalmente, emocionalmente. Vocês estavam presos numa relação terrena, estreitada pela cultura, estreitada pela formação do sentido da vida, segundo os homens. Mas eu estou libertando vocês. Eu libertei vocês para que vocês vivam uma vida de liberdade. Para que vocês consigam ver longe, ver a distância, perceber o infinito na existência de vocês. Que vocês não estão mais aprisionados em métodos, vocês não estão aprisionados em sistemas, vocês não estarão mais aprisionados num modelo humano próprio. Não, vocês vão viver na liberdade, liberdade de pensar, de sentir, de fazer as coisas, porque vocês estarão vivendo essa liberdade em relação a mim. Então a liberdade em Deus não tem limite. Deus é livre na sua absoluta existência. Então nós nele somos livres também assim. Então Israel vai viver essa liberdade, é um povo livre. Não é um povo cativo, mas não é um povo aprisionado. Depois, líderes judeus vão tentar aprisionar os judeus, vão tentar aprisionar a mentalidade judaica e vai formar uma mentalidade estreitada. E aí nós vamos ter o que sabemos da história. Mas quando nós pegamos a nação a partir dessa ação de Deus, nós entendemos uma nação livre. Por que ela é livre? Porque ela vai revelar a liberdade. A liberdade que só é Deus. Ela vai mostrar ao mundo o modo livre de ser nessa relação com Deus. Então Deus disse, eu libertei vocês, vocês estão livres. Eu tirei vocês da casa da servidão, da escravidão. Vocês já não são mais escravos de coisa alguma. Portanto, a partir de agora, notem isso, no verso 3 ele diz, não tenham diante de vocês uma outra base, um outro fundamento, uma outra referência que não seja eu. Eu sou a única referência. Se vocês me tiverem por única referência, por único fundamento, por única base de nação, de vida, vocês serão a maior nação do mundo. Vocês farão coisas extraordinárias. Então Israel vai nascer dentro desse mistério, dessa grandeza, para trazer esse Deus como revelação para o mundo. Ele vem com essa grandeza de um Deus que é liberdade, para mostrar ao mundo que em Deus todos nós vivemos essa liberdade.
E tudo que Deus vai ensinar depois, nós poderíamos pensar aqui brevemente do sentido que aparece aqui a fala do Senhor. Então Deus se coloca como fundamento. Ele é o grande e firme fundamento. Diz agora sobre este fundamento que sou eu, vocês vão construir a ética de vocês. Então a ética de vocês não vai estar fundamentada em nenhum outro fundamento, porque não existem. O único fundamento, a única referência para a ética que vocês vão viver como nação, como pessoa, como família, como profissionais, como agricultores, como pastores, seja lá a profissão que vocês vão desenvolver na vida, a ética dessa profissão, a ética desse fazer, será sempre eu. Então vocês me terão como fundamento dessa ética, em todas as relações, do casamento, na criação dos filhos para com os pais, enfim, tudo aquilo que diz respeito à relação ou às relações de vocês, inclusive com a natureza, né? Com as aves, com as árvores, com os rios, com o mar, né? Vai partir dessa ética fundamentada em mim. Então, se vocês buscarem outra ética, vocês perderão de vista tudo aquilo que é o belo em vocês, que é o infinito em vocês, que é o maravilhoso em vocês. Então, Deus se coloca para que Israel construa a sua ética nacional, familiar e de negócios sobre ele. Então, se Deus é essa referência, Ele atravessa todas as conversas, todos os tratos, todas as movimentações daquele povo, é atravessada ou são atravessadas por esse Deus, pela beleza desse Deus, pela verdade desse Deus, pela liberdade desse Deus, pela justiça, amor, graça, paz desse Deus. Então, todas as relações judaicas deveriam ser atravessadas, amarradas por esse Deus. Aí não tem como errar, não tem como se perder. É o norte, é o guia, é o caminho mesmo da existência. E Deus diz sobre esta ética que vai nortear as relações de vocês, vocês construirão os princípios que regerão o pensamento, o sentimento e a vontade de vocês. Então vocês não terão diante de vocês um código, né? Vocês não vão precisar de normas, de leis, vocês mesmos serão princípios para essa realidade de vida. O princípio que vai nortear vocês estará dentro de vocês. Então, se vocês fizerem isso e se tornarem princípio a partir de mim, vocês nunca errarão. Aleluia. Porque quando nós nos tornamos princípios em Deus para nós mesmos, não precisamos de orientação de ninguém, de nada. Para nós mesmos somos leis. Quando esse princípio se instala em nós, se forma em nós, nos ganha inteiramente, você pode deixar a casa aberta, o portão aberto, o carro com a chave lá, você pode negociar sem assinar nada, porque vai valer, é princípio. Não está dependendo de coisa alguma. Essa é a beleza, essa é a riqueza que Israel deveria viver e que nós deveríamos viver. Essa relação onde cada um é lei para si mesmo. Então Deus diz, eu estou construindo vocês sobre esta base, sobre esse fundamento, para que esta luz brilhe realmente, se mostre. E Deus diz, sobre esse princípio que vocês serão, vocês construirão os valores de vocês. Quais são os valores da vida? Então ninguém vai precisar trazer um código, olha o valor 1, valor 2, valor 3. Não, vocês terão em vocês mesmos os valores, os próprios valores da existência. Vocês saberão valorizar aquilo que deve ser valorizado e negar aquilo que deve ser negado. Então instala dentro de Israel, de cada judeu, de cada pessoa, os próprios valores da existência, da vida.
E Deus disse, e esses valores levarão vocês a buscar aquilo que realmente deve ser prioridade. Prioridade da existência, prioridade da vida. Então vocês não terão problemas com a ética, vocês não terão problema com os princípios, não terão problema com os valores e não terão problemas com as prioridades. E aí a existência de vocês será essa prática, será essa realidade. Imagina que grandeza, que beleza, que coisa extraordinária seria. Então é isso que Deus está comunicando aos judeus aqui. Israel viveu isso? Claro que não, infelizmente não. A nação introjetou isso como experiência da história, sim, mas como prática de vida, não. Até hoje, vamos pôr aqui 3.500 anos mais tarde, quando você vai a uma casa judia, quando a família judia se reúne, o que os pais judeus fazem? Ele pega isso aqui, essa história, essa experiência de Israel, essa experiência do Sinai, e coloca diante dos filhos pequenos. Olha quem nós somos. Nós somos esses escravos que estavam no Egito e que Yahvé nos libertou para vivermos em relação a Ele. Então os filhos aprendem isso e os filhos introjetam essa experiência na vida deles, mas ela nem sempre se transforma em prática, mas pelo menos como memória, como sentido da base da existência da nação, está lá em cada judeu. Freud, que foi o grande ateu e que também era judeu, disse: apesar de tudo, não consigo me livrar de ser judeu. E ele escreveu um livro muito bom, para a gente aprender muitas coisas boas, dizendo que ser judeus é mais do que pertencer a uma etnia, uma raça. Diz, há um mistério em ser judeus que não se explica. Há um mistério em ser israelita e ser filho de Abraão, de Isaac e Jacó. Uma coisa aí que não dá para entender. E ele relacionou toda a perseguição, o ódio aos judeus a isso. Então, esse mistério provoca o ódio, provoca a indiferença, provoca esse desejo perverso de querer destruir os judeus. Por quê? Porque os judeus têm introjetado neles essa realidade maior, né, que atravessa todas as ciências, todas as racionalidades. Então ele dizia, olha, eu sou judeu, não posso negar, está em mim, é uma coisa da minha existência. E eu sei então por que os judeus são perseguidos. Bom, então é isso em relação àquela nação. Ela não viveu, não desenvolveu, não cresceu, mas tem uma promessa de Deus. Quando nós lemos Hebreus 8, por exemplo, Deus diz, tudo aquilo que eu falei no Sinai, tudo aquilo que eu prometi no Sinai, eu vou fazer. Independentemente de vocês terem obedecido ou não. Um dia, muito em breve, aleluia, eu vou escrever tudo isso no coração e na mente de vocês. Então tudo aquilo que eu falei no Sinai vai estar dentro de cada um de vocês. E todos vocês me conhecerão. E ninguém mais precisará ensinar o outro sobre mim. Ninguém vai dizer conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E eu purificarei vocês, perdoarei, limparei vocês de todas as impurezas e não me lembrarei mais dos pecados, das desobediências, das bobagens todas que vocês fizeram. E aí eu vou cumprir na existência de vocês, como nação, tudo aquilo que eu falei no Sinai. Então Israel está caminhando para essa grandeza, né? Deus não, ao contrário de muitos cristãos, teólogos, que a gente não entende por que pensam assim, que Deus rejeitou a sua nação. O próprio Paulo vai dizer que no final o Salvador virá de Sião e todo Israel será salvo. Então, meus irmãos, Israel está caminhando para isso. Mas nós queremos também, mais um minutinho, pensar agora nessa nova realidade do sermos igreja. Nós aqui, não judeus, mas igreja, membros de Cristo. E a relação nossa com Cristo parte desse mesmo princípio.
aquele Deus que se fez homem, que habitou entre os homens, que depois morreu pelos homens, ressuscitou para justificar-nos, subiu ao céu, está agora à direita do Pai no céu, intercedendo como intercessão permanente por cada um de nós aqui e no mundo todo. Nós nos tornamos membros dele, nós estamos ligados a ele, nós estamos numa unidade perfeita com ele. Paulo chegou ao ponto de dizer: todo aquele que se une ao Senhor, ou com o Senhor, torna-se uma mesma pessoa com ele, um mesmo espírito com ele. Então nós somos um com Cristo. Cristo e nós e Cristo, uma mesma realidade, um corpo só, uma mente só, um sentido só. Paulo vai dizer que nós, enquanto igreja, ou como igreja, melhor dizendo, preenchemos Cristo, né? Formamos a totalidade de Cristo, formamos o pleroma de Cristo. Isso é um mistério, é a grandeza do sermos igreja. Se há uma grandeza em ser judeu, se há uma grandeza em ser Israel, há uma grandeza ainda muito mais em ser cristão, em ser igreja de Cristo. Há uma profundidade ainda maior, há uma intimidade ainda maior. Então, se você é cristão, se você já reconheceu Jesus de Nazaré, aquele homem judeu, como o Messias, como o Cristo, como o Filho de Deus encarnado, como o Salvador da sua vida, e você já se tornou cristão, você já mergulhou para dentro desse mistério, você já está imergido nesse mistério. Você já é esse mistério, você já existe como esse mistério. Aonde você estiver, você está revelando esse mistério, porque você está revelando Cristo, o mistério maior da revelação de Deus. Ainda que olhem para nós e nos vejam como homem, como mulher, como simples mortais, não importa, importa o que somos e o que revelamos. Revelamos Cristo. Então a nossa intimidade com Cristo é muito mais profunda do que aquela intimidade de Israel com Yahvé. E nós estamos sendo levados também para um futuro glorioso. Se Israel está sendo levado para um futuro glorioso, como diz o autor aos Romanos e também aos Hebreus, nós como igreja estamos sendo levados para um lugar ainda muito mais confortável e glorioso, porque nós nos assentaremos no trono com Cristo. Nós nos identificaremos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo no trono. Então, qual é o lugar da igreja na eternidade? Ao lado de Cristo no seu trono. Com Ele reinando, com Ele governando todos os sistemas existentes. Paulo diz: vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Olha a grandeza. Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Vocês não sabem a grandeza que vocês são? Vocês, cristãos corintinos, para não confundir com o time, né? Vocês ainda não entenderam a grandeza do ser cristão. Vocês estão vivendo essa mediocridade de um existir humano qualquer, levando um ao outro aos tribunais da vida, brigando, separando, se considerando um melhor que o outro. Vocês ainda crianças engatinhando pela sala e precisando tirar tudo o que é perigoso da frente, porque senão vocês deveriam estar grandes no entendimento, porque nós julgaremos o mundo com Cristo, julgaremos os anjos. Isso quer dizer que nós estaremos numa posição superior ao mundo e aos anjos em Cristo. E com Ele nós reinaremos eternamente. Então ser cristão é sair de dentro desse mistério maior e se expressar no mundo como esse mistério. Se você entende isso, se eu entendo isso, nós vamos voltar aqui para o Êxodo 20, quando Yahvé diz: eu sou Yahvé, eu sou o teu Deus, eu te libertei, eu te tirei da escravidão, não tenha outra base que não seja eu. Nós vamos entender isso perfeitamente, porque é o princípio da existência e da vida com Ele, eternamente. Que Deus nos abençoe
nos iluminando e nos esclarecendo mais sobre essas verdades. Que o nosso amor por Israel, pelos judeus, aumente a cada dia. Não caia na besteira de se voltar contra essa gente, que Deus está lá. Balaão disse, olha, no meio desse povo tem um rei, cuidado. Eu ouço o alarido do rei ali, não mexa com esse povo. Aleluia. Todo ano tem um sacrifício que perdoa esse povo, que purifica esse povo, e o rei se mantém com esse povo. Então, nós precisamos crescer no amor pelos judeus, para não cairmos nessa esparrela, né, que foi colocada no caminho da existência cristã. E também olhar para os cristãos com esse olhar de grandeza, de amor e de grandeza. E olhar para a humanidade toda como existindo em Deus e para Deus, para que o nosso amor não seja limitado, não seja seletivo, né? Que o nosso amor seja como esse amor livre de Deus, que o nosso amor possa se derramar sobre todos, como o amor de Deus se derrama 24 horas por dia. Que Deus te abençoe, nos abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.